Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Orbital Geek. Nesse vídeo, exploramos algumas verdades surpreendentes sobre a composição do nosso corpo e a física quântica. Descubra como as partículas que nos formam são incrivelmente antigas e desvende os mistérios dos átomos que nos tornam quem somos. Vamos desmistificar conceitos populares e revelar fatos fascinantes sobre nossa estrutura molecular e a natureza do universo. Você já se perguntou quanto do seu corpo é realmente espaço vazio? Ou como a física quântica desafia nossa percepção de realidade? Fique com a gente até o fim para descobrir essas e outras incríveis verdades. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos fascinantes. Detesto ser eu a ter que te contar isso, mas seu rosto está cheio de milhares de pequenos ácaros que passam o dia comendo sua pele e à noite se reproduzindo nos seus poros. Parece a trama de um filme de terror de baixo orçamento, mas acredite, é verdade. Esses ácaros são chamados de Demodex folliculorum. Medem cerca de 0,3 milímetros, têm corpos alongados e 4 pares de patas grudados em suas cabecinhas esquisitas, parecendo um pouco com um xenomorfo de alien em miniatura. Se você quer culpar alguém por essa infestação meio constrangedora, sugiro que converse com sua mãe, pois acredita-se que os ácaros são passados de mãe para filho durante a amamentação. O fato é que, por mais perturbador que seja descobrir que seu rosto é praticamente um viveiro de criaturas minúsculas e estranhas, a verdade é que, além da vontade inicial de coçar bem a bochecha, a maioria de nós não se preocupa muito com esses ácaros faciais. Isso porque nós, humanos, vivemos no mundo macroscópico, tanto que é fácil esquecer que existem outras dimensões. Mas elas existem, e uma pequena mudança de perspectiva pode transformar totalmente a maneira como vemos o mundo ao nosso redor, e até mesmo a nós mesmos. Deixe-me tentar dar um exemplo do que quero dizer. Quando você me olha agora, falando na sua tela, você vê uma pessoa. Isso faz sentido, mas é apenas uma maneira de ver as coisas. Eu posso ser um ser humano, mas também sou composto por 78 órgãos diferentes, 5 dos quais são essenciais para eu continuar vivo. Esses órgãos, junto com o resto do meu corpo, são formados por células. Essas células, por sua vez, são compostas por um complexo coquetel de moléculas, e essas moléculas são feitas de átomos, cerca de 7 octilhões deles, no total. Isso é um seguido por 27 zeros. Então, embora seja verdade dizer que sou um ser humano, também é correto dizer que sou um quebra-cabeça de 7 octilhões de peças habilmente arranjadas para realizar alguns truques bem legais. Essa diferença pode parecer puramente semântica, mas quando você começa a observar o mundo ao seu redor em nível atômico, as coisas ficam bem estranhas. Suas células se regeneram regularmente, cerca de 1% delas. Aproximadamente 330 bilhões de células são substituídas todos os dias. Isso é algo bem conhecido, mas é menos conhecido que os átomos dessas células não se regeneram, nunca. Átomos são a menor unidade possível de um elemento que ainda retém todas as propriedades desse elemento. Até onde sabemos, átomos estáveis, aqueles que não são radioativos, duram praticamente para sempre. Pode ser que até mesmo os átomos estáveis eventualmente se decomponham devido ao decaimento de prótons, mas os cientistas ainda não têm certeza disso, e mesmo que aconteça, levaria muito mais tempo do que a vida útil futura do nosso universo. Então, para todos os efeitos, átomos estáveis são eternos. Novamente, isso pode não parecer grande coisa, mas pense por um momento no que isso significa. Você é feito de átomos, e a maioria dos átomos dura para sempre. Em outras palavras, partes do seu corpo ainda estarão por aí quando o universo finalmente deixar de existir, daqui a trilhões de anos. Esqueça a pedra filosofal ou a fonte da juventude. Você, assistindo a este vídeo, é imortal. Além disso, há outro lado dessa moeda. Não só os átomos que te compõem estarão por aí no futuro distante, mas esses mesmos átomos já são incrivelmente antigos. Apesar de nossa complexidade aparente, quimicamente nós, humanos, somos bastante simples. 99% do nosso corpo é composto por apenas 4 elementos: hidrogênio, oxigênio, carbono e nitrogênio. Praticamente todo o hidrogênio do universo inteiro, incluindo os cerca de 8 kg de átomos de hidrogênio que estão em você agora, foi criado durante o Big Bang há 13 bilhões e 700 milhões de anos. Já os seus átomos de oxigênio, carbono e nitrogênio foram forjados nas fornalhas ardentes de estrelas antigas, que morreram há muito tempo, e os átomos mais pesados em seu corpo foram lançados nos confins frios e escuros do espaço por supernovas com bilhões de anos de idade. Em um nível macro, você pode estar com 20 ou 30 anos, mas no nível atômico, seu corpo tem bilhões de anos. É um conceito tão estranho que quase não faz sentido, e ainda assim, de maneira literal,
é absolutamente verdade. A maioria dos átomos que compõem seu corpo foi criada bilhões de anos antes da formação do Sol. Você é um ser incrivelmente antigo. Você também é surpreendentemente vazio. A incrível longevidade dos átomos não é sua única propriedade estranha, porque esses blocos de construção da matéria são quase inteiramente feitos de espaço vazio. E como você é feito de átomos, você também é. Deixe-me explicar. Se eu pedisse para você desenhar um átomo agora mesmo, você provavelmente desenharia algo assim. Um exemplo do modelo de Bohr, frequentemente chamado de modelo planetário, pois se parece um pouco com uma versão em miniatura do sistema solar. O núcleo atômico, composto por prótons e nêutrons, é como o Sol, e os elétrons orbitam ao redor como planetas. Embora tenha sido desenvolvido há mais de 100 anos pelo físico dinamarquês Niels Bohr, o modelo planetário é provavelmente a representação de um átomo mais amplamente ensinada nas escolas de todo o mundo até hoje. Mas, na verdade, o modelo de Bohr tem algumas desvantagens importantes. Para começar, a escala está totalmente errada, embora, para ser justo, não podemos culpar Niels Bohr por isso. É praticamente impossível representar um átomo em uma única página pela simples razão de que nenhuma página jamais será grande o suficiente. Átomos são incrivelmente minúsculos, obviamente, mas as partículas que os compõem, prótons, nêutrons e elétrons, são ainda menores. Se um átomo fosse ampliado até o tamanho de um estádio de futebol, seu núcleo teria mais ou menos o tamanho de um amendoim. O restante, 99,99 milhões de % do volume do átomo, é apenas espaço vazio. E, portanto, nós também somos. Ou, pelo menos, é isso que centenas de artigos de jornais e revistas científicas fariam você acreditar. Mas acontece que toda essa história de 99,99 milhões de % de espaço vazio é, na verdade, um mito. E ele se tornou tão disseminado pela mesma razão que você provavelmente já esqueceu aqueles ácaros vivendo em seu rosto. Como eu disse no início, nós humanos simplesmente não somos muito bons em internalizar coisas que não acontecem na nossa escala. Como você provavelmente sabe, no nosso mundo macroscópico, o universo pode ser descrito muito bem pela física clássica de Sir Isaac Newton e Galileu Galilei. Mas, em escala microscópica, essas leis não se aplicam mais. Aqui embaixo, a física quântica, prima estranha da física clássica, é a rainha. Quando olhamos para o modelo de Bohr de um átomo, vemos os elétrons orbitando o núcleo como minúsculos planetas seguindo órbitas distintas. Essa é uma maneira muito clássica e macroscópica de imaginar o que está acontecendo dentro de um átomo. E como a física clássica não se aplica nessas escalas, essa visão está completamente errada. Na realidade, um elétron não é uma pequena partícula com uma posição definida como um planeta orbitando uma estrela. É uma função de onda que forma algo que pode ser melhor representado como uma espécie de nuvem, uma nuvem que preenche a totalidade do átomo. Em certo sentido, o elétron está em todos os lugares ao mesmo tempo. Embora, graças à total estranheza da física quântica, se realmente tentarmos medir sua posição em qualquer momento, o encontraremos em algum lugar específico. Mas como a função de onda preenche todo o átomo, é incorreto dizer que nós, humanos, somos 99,99 milhões de % espaço vazio. A coisa engraçada é que esse mito comum esconde algumas verdades que são, argumentavelmente, tão interessantes quanto. Por exemplo, você pode não ser em sua maior parte espaço vazio, mas em volume, você é 99,99 milhões de % função de onda de elétrons, o que é sempre bom. E isso não é tudo. Veja, em comparação com prótons e nêutrons, os elétrons têm muito pouca massa, o que é o motivo pelo qual mais de 99,9% da massa de um átomo vem de seu núcleo. Mas como já vimos, o núcleo atômico é incrivelmente pequeno em comparação com o átomo que o abriga. E isso significa que mais de 99,9% de sua massa vem de apenas 0,00001% de seu volume. A física é estranha, não é? Diante dessas revelações sobre a natureza dos átomos que nos compõem, é inegável que somos parte de algo muito maior e mais antigo do que podemos imaginar. A física quântica nos desafia a repensar nossa compreensão do universo, nos levando a questionar o próprio tecido da realidade. Então, eu te pergunto, quanto mais precisamos descobrir sobre nós mesmos e o mundo ao nosso redor? Quais são as implicações dessas verdades para a nossa compreensão da vida e da morte? Deixe sua opinião nos comentários abaixo e junte-se à conversa sobre o que significa ser humano em um universo tão vasto e misterioso.